Olá, meus amigos, Daniel Castro aqui, e nesse vídeo aqui, nós vamos estar falando sobre deserto, onde os ideais viram convicções. Pessoal, é o seguinte, todos nós temos ideais de vida, né? Nós temos ideal de família, nós temos ideal de esposo e esposa, nós temos ideal de trabalho, nós temos ideal até mesmo de futuro. Só que o que acontece? Deus permite que aconteça desertos nas nossas vidas, para que a gente possa transformar esses ideais em convicções. Aquilo que não passa pelo teste, ele fica como um ideal, né? E aquilo que passa realmente, aquilo que faz sentido para nós, aquilo se transforma em convicção, aquilo que de fato era para acontecer. E pessoal, aqui eu quero compartilhar com vocês um provérbio chinês, que fala o seguinte: uma jornada de 200 quilômetros começa com um simples passo. E aqui eu te falo, não importa o tamanho da jornada, se a jornada é de 200 quilômetros, se a jornada é de 100 quilômetros ou se a jornada é de 50 quilômetros. Todas elas começam da mesma forma. Começa como? Com um simples passo. Então, pessoal, é isso que acontece. A gente não pode permitir que o deserto, a dificuldade, o problema nas nossas vidas faça a gente parar. Pelo contrário, a gente precisa avançar, dar o primeiro passo, para que aí sim as coisas possam de fato acontecer. E foi justamente o que aconteceu, pessoal, com uma história bíblica lá do povo de Israel, quando eles estavam fazendo a travessia para Canaã, a terra prometida, a terra que Deus jurou um dia dar para eles, né, a terra que mana leite e mel. O que acontece? O povo hebreu estava sendo conduzido por Moisés, né, eles saíram do Egito, né, aí eles iam chegar até Canaã, só que nesse trajeto eles precisavam passar pelo deserto. Agora imagina, pessoal, um povo, né, seguir um homem, porque tudo acontecia por causa de Moisés, por intermédio de Moisés, né? Foi Moisés que abriu o Mar Vermelho, foi Moisés que subiu o monte para falar com Deus, era Moisés que intermediava a relação de Deus com o povo, né? Agora imagina, seguir um homem que tinha uma promessa no coração e ter que passar por um deserto para que essa promessa de fato seja concretizada. Não é fácil, pessoal. Qualquer tipo de deserto que a gente passa nas nossas vidas não é fácil, realmente não é fácil, mas é aquilo, é necessário, sabe? O deserto, ele é necessário. E não importa o deserto que seja que você esteja passando, seja um problema financeiro, a perca de um ente querido, sabe? O fim de um relacionamento, não importa o deserto, pessoal. O que importa é que você realmente precise entender que isso vai ser necessário e é uma etapa que você precisa passar, sabe? Eu quero falar com você que está me ouvindo aí. Não fique bravo com Deus, sabe? Não fique irritado com Deus ou longe de Deus, achando que Deus é ruim com você porque você está passando por uma fase difícil, pessoal. Não age assim, sabe por quê? Porque o deserto é um local de desproteção, e desproteção, pessoal, ele é uma forma de proteção. Eu quero que vocês entendam aqui o que acontece na natureza. Pensa nos pássaros. Os pássaros é o seguinte, eles fazem os ninhos deles nas cópulas das árvores. E o que acontece? Por que eles fazem isso? Eles fazem para que os filhotes deles fiquem protegidos contra os predadores. Então eles fazem os ninhos lá em cima, lá na cópula das árvores. Aí, para o filhote tá lindo. O que acontece? No ninho, o ninho é quentinho, o ninho tem a proteção dos pais, o ninho você fica longe dos predadores, mas pessoal, no ninho você não consegue voar, no ninho você não consegue avançar, então eles precisam saltar do ninho para poder ir para uma outra etapa. É desafiador, é difícil, mas é necessário. Se eles não conseguem sair do ninho, eles não conseguem voar, eles não estão preparados para voar, eles precisam passar por essa etapa. Por mais que no ninho seja confortável, por mais que seja quentinho no ninho, mas eles precisam avançar. É a mesma coisa com a gente. Quem quer passar por deserto? Ninguém quer passar por um momento difícil. Ninguém quer perder emprego, ninguém quer sair de um relacionamento, ninguém quer perder um ente querido, pessoal. Ninguém quer, ninguém. Mas isso faz parte de um processo de amadurecimento. É uma etapa, sabe? É um momento onde a gente sai daquela fase de desapego e a gente começa a avançar, a crescer. Porque o deserto é justamente onde a gente está face a face com Deus. É onde a gente está verdadeiramente com o nosso coração aberto, da forma que nós somos. A gente ali não está
com maquiagem, ali a gente não está querendo barganha, ali a gente está com o nosso coração aberto. Por quê? Porque ali a gente está livre, sabe? A gente não tem empecilhos, porque a gente está desprotegido. O deserto é um lugar onde a gente está mais vulnerável, e é justamente aonde que Deus quer moldar, quer tratar o nosso coração. E é justamente o que aconteceu com o povo de Israel na história bíblica, né? Deus permitiu que eles passassem pelo deserto, e aqui eu quero fazer uma observação para vocês. O deserto, pessoal, o deserto do povo de Israel era para durar 40 dias. O caminho entre onde eles estavam lá no Egito até Canaã, a terra prometida, esse caminho que eles passam pelo deserto era de poucos quilômetros. Ou seja, com a população que estava ali, que era para cruzar o deserto, eles faziam isso em 40 dias. Só que o deserto durou 40 anos. É isso que eu quero falar com você que está me ouvindo aí. Não deixa o deserto durar mais tempo do que o necessário. Não permita, pessoal, que o deserto na sua vida dure só o tempo necessário, sabe? Avance, deixa Deus moldar o seu coração. Porque é justamente no deserto onde está o nosso tesouro. E aonde está o nosso tesouro é onde está o nosso coração. E o que acontece, pessoal? É justamente isso que Deus queria ver no povo hebreu. Ele queria saber onde estava o coração deles, né? E tem uma passagem lá em Êxodo 32, do versículo 1 ao versículo 4, a gente não vai ler, mas a gente vai comentar. É o seguinte: o povo, eles estavam esperando Moisés. Moisés subiu para o monte para orar para Deus, interceder pelo povo, e Moisés estava demorando. E o que acontece? O povo começou a murmurar, reclamar e pediu para Arão, né, que era o irmão de Moisés, que também intercedia pelo povo, para construir um bezerro de ouro. E o que acontece? Eles construíram um bezerro de ouro. Porque, assim, o que aconteceu? Quando o povo de Israel saiu do Egito, né, Deus mandou as 10 pragas lá. E quando eles saíram com todo o ouro, né? Os egípcios entregaram o ouro que eles tinham para o povo de Israel. Aí eu te pergunto, o que o povo ia fazer com ouro, né, no deserto, se não tinha comerciante, se não tinha cidade, se não podia trocar? É o seguinte, pessoal, o que a gente faz com ouro no deserto? A gente faz duas coisas. Ou a gente faz um bezerro de ouro, ou a gente faz um altar para adoração a Deus. O que eles fizeram? Eles fizeram, infelizmente, um bezerro de ouro. Ah, Daniel, o que é bezerro de ouro? Bezerro de ouro é idolatria, bezerro de ouro é murmuração, bezerro de ouro é reclamação, é tudo aquilo que impede eles de avançarem, faz eles andarem em círculo, ou seja, fazem com que o deserto, que era um período pequeno, dure muitos anos, né? Então foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eles fizeram um bezerro de ouro, o coração deles não estava em Deus, né? O coração deles estava no próprio problema deles, no próprio deserto. E aqui, pessoal, eu quero deixar uma observação para vocês. Não deixe o desespero da dor, porque isso acontece mesmo, mas não deixe o desespero da dor falar mais alto. Pelo contrário, deixa a gratidão da lucidez, pessoal, falar mais alto. Sabe, eu sei que não é fácil, às vezes a gente está passando por um momento difícil, sabe, mas faça o que está em 1 Tessalonicenses 5,18, por mais difícil que seja, em tudo dai graças, né? Igual o apóstolo Paulo fala, em tudo dai graças, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, é quando a gente está vulnerável, quando a gente está em dificuldade, a gente pode sentir mais claramente o poder de Deus agindo sobre as nossas vidas. E não permita, pessoal, que o deserto faça vocês pararem. Pelo contrário, que o deserto seja um trampolim para a vida de vocês, para que vocês continuem, porque o deserto é um lugar de avançar, o deserto é só uma etapa, o deserto é um local de cura. E o deserto, pessoal, é onde as ideias morrem e as convicções prevalecem. Porque é o seguinte, Deus nos prova para aprovar. Então, pessoal, por esse vídeo era isso. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.